Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, é claro que vai para essa data FIFA após perder por 2-1 para o Corinthians na Arena Neoquímica. Minha opinião sobre a atuação do Flamengo, vocês já sabem, comentei bastante no último vídeo, falei hoje no SBT sobre a minha opinião diante dessa postura lamentável do Flamengo contra o Corinthians. Em nenhum momento o Flamengo mereceu vencer a partida, foi um jogo bem ruim, para ser sincero, mas o Corinthians levou a melhor porque teve mais vontade e aproveitou a zona que estava o setor defensivo do Flamengo. Dito isso, após o jogo, eis que aparece o preparador físico do Flamengo para explicar as lesões musculares ao lado do técnico Tite. E tem também o assunto David Washington, atacante do Chelsea, pode pintar no Flamengo? A gente vai falar já no vídeo de agora também. Mas antes, lembrando, a nossa querida KTO continua ativa nessa data FIFA, tem jogos das eliminatórias, tem seleção brasileira e você pode fazer sua fezinha, a sua aposta lá no site da KTO. É só utilizar o link que está aqui na descrição e o cupom VENE que te dá direito a free bet, bônus. Aproveita bastante. O site da KTO é super fácil de manusear, facinho. Eu, particularmente, vou fazer as minhas fezinhas lá na KTO, nos jogos da seleção brasileira. Eu confesso que eu estou ansioso, tá? Quero ver o que o Dorival Júnior vai aprontar, lembrando que Pedro e Gerson estão convocados para a seleção brasileira. Vamos para as informações? Só recapitulando e contextualizando, nos últimos 15 dias, ou melhor, em 15 dias, porque não aconteceu nos últimos 15 dias, mas no intervalo de 15 dias, num passado recente, o Flamengo teve 5 jogadores com lesões musculares. Vamos recordar: Pedro, posterior da coxa esquerda; Gabigol, posterior da coxa direita; Arrascaeta, adutor da coxa esquerda; De La Cruz, posterior da coxa direita; Michael, posterior da coxa direita; e o Davi Luiz, que ainda vai realizar exames médicos, mas ele sentiu ontem um problema na coxa esquerda. Ele pediu para sair, inclusive. E o Davi Luiz ontem foi, o pior jogador em campo, sem sombra de dúvidas. E aí, após o jogo, o preparador físico do Flamengo, enfim, apareceu. Lembrando que eu não vou ficar criticando preparação física, eu não tenho condições de fazer isso. Quando eu digo condições, é conhecimento para fazer isso. Eu só acho que o Flamengo deveria colocar alguém para explicar a situação, e colocou o Fábio, preparador físico do Flamengo. E eu vou trazer 2 declarações dele aqui, na minha opinião, as mais importantes. São declarações bem longas que ele deu nessa entrevista coletiva, falando muito sobre artigo científico, enfim. E aí, a primeira: no primeiro semestre eu disse que não tem como fugir porque o futebol está mais intenso, fugir das lesões. Existem artigos científicos provando isso. Tem um que acompanhou 7 temporadas consecutivas na Inglaterra, na temporada 2006, 2007 até 2012, 2013. A distância percorrida foi exatamente a mesma, uma diferença de 2%. Sabe o que aumentou? O número de piques, 85%. A distância percorrida em alta velocidade, acima de 20 km por hora, 30%. A distância em sprint, que é o tiro, acima de 25 km por hora, 35% de aumento. Então o futebol mudou. Nós enfrentamos, como outras equipes também, 13 jogos consecutivos agora nesse período congestionado pós-Copa América. Com decisões duras, viagens longas, jogar em La Paz é muito difícil. E foi uma decisão que valeu uma classificação. O futebol ficou mais intenso. Esse ano o acréscimo dos jogos aumentou. Hoje tivemos 18 minutos. Só o Gerson nesses 13 jogos jogou 14. Quase um jogo e meio a mais por causa dos acréscimos. E olha que contra o São Paulo ele entrou só no segundo tempo e contra o Botafogo jogou só o primeiro. Citei ele por ele ser o que mais tem minutagem. Bom, vamos lá, Fábio. O problema, o calendário, a gente já sabe que é assim. Todo mundo sabe que é assim. Mas o Flamengo tem jogos a menos. Esse é o ponto. E quando eu digo jogos a menos, é jogo a menos que o Fortaleza, jogo a menos que o Botafogo. O Flamengo ontem, contra o Corinthians, teve um dia a mais de preparação para o jogo. O Corinthians jogou na quinta, o Flamengo na quarta. E a gente pôde ver um Flamengo extremamente cansado em campo. Os jogadores exaustos. O ponto não é só questão de lesão.
As lesões vão acontecer e o próprio Fábio avisou. As lesões vão continuar acontecendo na temporada. Beleza, podem continuar acontecendo. A questão é, os jogadores que estão à disposição estão nitidamente cansados, fadigados, entre aspas, mortos em campo. A preparação física do Flamengo precisa melhorar. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Agora, a culpa é de quem? Quem sou eu? Eu sou apenas um jornalista para chegar aqui e ficar culpando alguém. Eu não vou culpar ninguém. Agora, não dá para o cara chegar numa entrevista coletiva e não fazer uma autocrítica. Os jogadores do Flamengo estão cansados. Ponto. Essa é a verdade. A preparação física precisa rever a situação. E o Tite, ao lado do preparador físico dele, que postura lamentável. Que postura lamentável. O Tite não demonstra nenhuma autocrítica. Em nenhum momento ele vira e fala, realmente estamos muito mal, realmente o meu time não está jogando bem, realmente eu estou tomando gol de cabeça todo santo jogo. Ele não faz nada, não demonstra nada. É um Tite. Na verdade, para resumir essa situação toda, o time do Flamengo é o Tite, representa o Tite. Um time sem gana, sem uma autocrítica, sem nada. Um deserto de ideias em campo. Essa é a verdade. E aí me vem o preparador físico para tentar justificar, citando artigos científicos que saíram na Inglaterra. Não dá, Fábio. A questão não é só o número de contusões. A questão é a forma como os jogadores estão chegando nos jogos. O Flamengo está perdendo na parte física para todos os times da Série A. Repara só, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Criciúma. Eu estou falando na parte física, não é no resultado. O Flamengo ganha jogo e está em 3 competições graças ao potencial do elenco, à qualidade técnica do elenco. E aí, o Flamengo, que tanto reclama que não tem tempo para treinar, dá 3 dias de folga para o elenco. O Palmeiras, que só tem o Campeonato Brasileiro, deu apenas 2 dias de folga, segunda e terça, e volta na quarta. Aí vocês dão 3 dias de folga para o elenco só volta na quinta-feira, aí chega na quinta-feira, vocês arregaçam os jogadores na preparação física. É óbvio que vai lesionar. E não precisa ser um preparador físico para saber disso. Eu falo por mim. Eu sou um cara que de fato, eu não sou atleta, mas eu tento levar a vida de um atleta. Eu faço exercício todo santo dia, eu treino todo santo dia. Se eu ficar 3 dias sem treinar, como é que eu, quando voltar, vou dar o gás todo? Claro que não, é óbvio que eu vou me machucar, pô, porque isso já aconteceu comigo. Aí vocês dão 3 dias de folga para o elenco? Isso é um absurdo, mas, enfim. Muita gente ontem me pediu os números de Alcaraz na estreia dele com a camisa do Flamengo. Ele, no período que ele ficou em campo, pouco mais de 40 minutos, 1 finalização, 1 chance criada, 22 passes certos, 7 passes errados, 3 faltas cometidas, 1 desarme e 1 cartãozinho vermelho por conta daquela confusão que ele se envolveu com o zagueiro Kaká do Corinthians. E por falar em reforço, Gonzalo Plata, equatoriano, contratado pelo Flamengo, está registrado no BID e está apto a jogar. Lembrando que o Flamengo só volta a jogar no dia 13 pela Copa do Brasil, jogo de volta contra o Bahia no Maracanã. E datas e horários das apresentações oficiais dos reforços do Flamengo à imprensa. Alexandre, lateral esquerdo, vai ser apresentado à imprensa na quinta-feira, 13h, quinta-feira, dia 5 de setembro. Alcaraz, na sexta, dia 6 de setembro, 13h. E o Gonzalo Plata, na outra segunda, dia 9 de setembro, 13h. Chegamos ao assunto, um dos assuntos principais do vídeo, é o David Washington, atacante do Chelsea, cria do Santos, que atualmente está no Sub-21 do Chelsea. É o seguinte, galera, eu vou dar... Primeiro, eu já falei ontem, eu já trouxe a informação ontem que não tinha negociação em andamento, mas há quem diga que tenha, e para mim isso não passa de uma cortina de fumaça após
o vexame que o Flamengo fez diante do Corinthians. De verdade. Falar de contratação, faltando, sei lá, 2 horas para a janela de transferência fechar. Na boa, não dá, gente. Não dá. Para mim é cortina de fumaça total. É cortina de fumaça total. O foco tem que ser, inclusive, isso precisa ser mencionado. Ontem, quando a assessoria de imprensa do Flamengo coloca o Fábio, preparador físico, para falar, entre aspas, é um escudo para o Tite, porque o Tite ontem poderia ser barulhado de perguntas sobre a péssima atuação do Flamengo. E ontem as perguntas foram voltadas apenas para o preparador físico por conta da questão física que tanto a gente já mencionou aqui. E no caso do David Washington, eu trato também como cortina de fumaça. A verdade é essa. Para ninguém ficar comentando o vexame do Flamengo diante do Corinthians. Não tem, sei lá, eu estou gravando um vídeo aqui 6h30 da tarde de segunda-feira, aqui, dia 2 de setembro. Daqui a pouco a janela de transferência fecha. Não tem tempo hábil. O Chelsea, pelo que eu soube, não queria emprestar para o Flamengo, preferiria emprestar para um clube da Europa. Então, assim, por que eu vou falar de David Washington aqui no canal Vene Casagrande? Eu estou falando, óbvio, porque muita gente anda me questionando. Não no Twitter, porque infelizmente ele ainda está inativo. Mas no Instagram, lá no Blue Sky, conta que eu criei, TikTok, todo mundo, WhatsApp, grupo de WhatsApp, todo mundo perguntando de David Washington. Para mim, não passa de uma cortina de fumaça para esconder a péssima atuação do Flamengo diante do Corinthians. Mas o elenco ganhou 3 dias de folga. É isso. Vamos para mais uma semana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Tamo junto. Lembrando que segunda a sexta-feira estou lá no SBT, durante o horário político. Começa 1h10 da tarde, tá? Na telinha do SBT. Tamo junto. Beijão para vocês. Fui!